Ninguém pode medir nosso fanatismo e não podem enxergar a grandeza dos nossos ídolos. Eles nunca entenderão nosso orgulho. Nossa casa é nosso templo. A nossa raça você vê dentro e fora do gramado. Na arquibancada somos mais de 8 milhões, cantando, vibrando, torcendo, jogando com o time. E juntos nós somos imbatíveis. Nós somos loucos, somos Cruzeiro. TV Mafia Azul, estamos aqui na sede administrativa do Cruzeiro, recebendo o nosso grande amigo Kleber, gladiador. Prazer em revê-lo, meu amigo. Prazer meu, cara. E está sempre em Belo Horizonte, né, Kleber? Tem família aqui, a família toda cruzeirense. Tô sempre aí, família cruzeirense, esposa também. Então a gente tá sempre aí vindo visitar o pessoal. E Kleber, hoje nós estamos aqui para bater um bate-papo descontraído sobre sua passagem, né? Sua bela passagem pelo Cruzeiro, que foram 59 jogos, 38 gols. É uma passagem muito boa, marcante, né? Pelo menos para mim foi muito marcante. Acho que muito torcedor ainda também lembra da passagem, tem um carinho muito grande por mim. Toda vez que eu venho em BH, sou muito bem recebido, principalmente pelos cruzeirenses. Então, eu fico muito feliz por isso. E ontem você postou até uma foto no Instagram, né? O Clebinho, né? Camisa do Cruzeiro. Ele é apaixonado por Cruzeiro, né, Kleber? Meu filho, ele tem uma simpatia muito grande pelo Cruzeiro. Ele realmente... parentes da minha esposa, todos são cruzeirenses, então a influência aqui em Belo Horizonte para ele torcer para o Cruzeiro é muito grande. E eu me lembro na sua chegada no Cruzeiro, em 2009, você jogou um ano e meio no Cruzeiro. E na sua primeira partida pelo Cruzeiro, 2 gols na Libertadores contra o Estudiantes, Mineirão lotado. Acho que nem no meu dos melhores sonhos eu podia imaginar uma estreia daquela forma. Realmente foi um jogo marcante, foi uma estreia que eu acho que pouquíssimos jogadores conseguiram estrear de uma forma tão boa como a minha foi naquele jogo, né? Fazendo 2 gols, Mineirão lotado, estreia de uma competição importante que foi a Libertadores, que é a Libertadores. E realmente foi marcante, foi muito boa. E a sua passagem no Cruzeiro também teve aquela polêmica, né? Aquele clássico, mão cheia, 5-0 pro Cruzeiro. E aquela comemoração, né? Primeiro gol seu, né? No clássico. Aquilo realmente ficou... Até hoje eu sou muito lembrado em relação àquela comemoração. Aquele jogo foi um jogo marcante também, porque era uma final, né? Em cima do rival. Então... aquela comemoração realmente ficou muito marcada e deu muito problema também na época para mim. E você, quem ficou marcado por essa comemoração foi você e Paulinho McLaren. Vocês dois ficou marcado no clássico do Cruzeiro Atlético, foi por causa da comemoração. Realmente, é um jogo especial, né? Jogar contra o Atlético Mineiro sempre um jogo diferente, independente da competição que seja. Jogar contra o Atlético realmente é diferente, é um clássico que a gente sabe que mexe com todo mundo e aquela comemoração ficou marcada, tanto para mim quanto para ele, né? Eu sempre acompanho, vejo também, às vezes, ele dando entrevista, falando sobre a comemoração. Então, realmente, é um jogo que marca o jogador, né? O jogador fica realmente marcado tanto do lado do Cruzeiro como do lado do Atlético quando faz esse tipo de comemoração ou faz bons jogos contra o rival. Então, eu fico muito feliz de ter feito bons jogos contra o Atlético. Você teve a oportunidade de pegar o Mineirão antigo, porque hoje em dia são novas arenas, o público mudou bastante, e aquela oportunidade de pegar o Cruzeiro Atlético meio a meio, dividido, torcida do Atlético de um lado, o Cruzeiro do outro. Qual que era a emoção de entrar naquele clássico Cruzeiro Atlético? E aquela festa que a Mafia Azul fazia no estádio? Não, era muito especial, é um jogo diferente. Naquela época, então, nem se fala, né? Realmente, ali botava 120, 130 mil pessoas. Realmente o jogador, ele vê essa diferença, né? Eu tenho certeza que o jogador, ele sente a diferença de hoje para aquela época. E aquela época, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de pegar aquele estádio lotado, aquela festa maravilhosa que a torcida fazia, né? Ainda faz, mas realmente era diferente porque
mais nostálgico, era uma época muito mais gostosa, ver o Mineirão dividido, ver o Mineirão lotado da forma que era. Então, foi uma época muito especial. Desses 38 gols com a camisa do Cruzeiro, qual foi aquele gol que você achou que mais marcou você, Kleber? Eu acho que muitos dos 38 marcaram, assim, foram grandes jogos. Lógico que esse jogo do Atlético foi muito especial por causa da comemoração, foi uma comemoração que ficou marcada. Mas teve grandes jogos também, teve jogos contra a própria estreia. Eu acho que pela forma que foi um jogo que eu fiquei feliz de ter feito e marcou muito na minha carreira. Mas teve bons jogos, sempre foi muito, muito bom estar jogando pelo Cruzeiro. E para falar também, né, Kleber, que você é considerado um jogador explosivo, um jogador polêmico. O que te faz como você vê isso, a imprensa falando isso de você? Cara, eu com o tempo eu me importei mais já. No começo da minha carreira eu me importava mais. Hoje a imprensa fala ou escreve, para mim já é indiferente. Eu sei como é que funciona, eu já estou há alguns anos no futebol, né? Eu sei que existem outros interesses também em relação à imprensa. Muitas das coisas que se fala não é verdade, e eu sei bem que não é verdade, que é mentira. Inclusive, contando de bastidores aqui, o Kleber é um cara muito homem, né? Nós tivemos um problema com ele no início, com aquele jogo que você teve um comparecimento lá na sede da Mancha. Aí no dia seguinte a Máfia Azul esteve no CT com um ônibus para pedir sua saída, né? Fomos lá pedir sua saída. Aí a atitude do Kleber foi o seguinte, ele falou para a diretoria do Cruzeiro chamar 5 diretores da Máfia Azul para ir conversar com ele lá. Fomos lá na sala, conversamos com ele, de homem para homem. Ele falou que não sabia dessa rincha entre Máfia Azul e Mancha Verde. Aí tava na sala, na época, o Beneci e o Guilherme Mendes e também o Maluf. Aí o Kleber pediu eles para se retirarem, que o papo seria só com a gente. E conversamos lá, até hoje temos uma afinidade. Você frequentou ações sociais com a gente, frequentou a sede da Máfia Azul. Não, ali eu achei que, né, como eu disse, eu tinha acabado de chegar da Ucrânia. Realmente eu nunca nem imaginava que existiam essas questões de amizade de torcida, né? Eu era meio leigo para isso. Hoje eu tenho um pouco mais da noção e entendo melhor em relação à torcida. Então eu não sabia realmente, eu fui lá por um convite, tinha uma campanha beneficente lá na época da Mancha, como vocês aqui também fazem. E com certeza, se eu estivesse lá e vocês me convidassem, eu também viria para cá e faria, porque eu nem tinha noção dessa questão de torcida, de amizade, de desavença. Então, realmente, eu fui e teve esse episódio, realmente, da torcida pedir minha saída, e eu tive com vocês, batemos um papo, de homem para homem, olhando no olho. Ficou tudo certo, e vocês sabem o carinho que eu tenho, não só pela torcida do Cruzeiro, mas de desculpa na época. E foi um momento difícil lá, mas foi contornado e ficou tudo certo. E Kleber, e torcida organizada? Qual é o seu sentimento por torcida organizada? A festa que ela faz nos estádios? Eu frequentei estádio quando eu era criança, né? Realmente a gente ia, né, só na torcida organizada, porque era o setor mais barato. Na época, né, meu pai me levava. Então eu sempre tive um carinho, não só até pela festa, né? Toda a dificuldade que a torcida organizada ela tem de fazer viagem, né, de se manter, além disso, fazer boas ações. Então eu realmente tive uma ligação sempre assim com a torcida. Acho que pelo meu jeito de ser também, acho que você, né, tem um cara mais de personalidade, o torcedor também gosta disso. Agora, falando de Libertadores, aquele grande elenco de 2009 que bateu na trave, né? O que faltou naquele jogo contra o Estudiantes? Você pode contar os bastidores do jogo, aquele primeiro gol do Henrique, que a torcida toda já estava dando o Cruzeiro como tricampeão da Libertadores. O que aconteceu? Como o time deu aquele apagão, Kleber? Cara, é difícil você falar, né? O nosso time realmente era um time muito bom.
time muito... Acho que às vezes eu penso assim, hoje eu falo, pô, um time que não tinha muita noção não tinha muita experiência também para naquela final, eu acho. Acho que se fosse hoje, eu acho que o jogo seria diferente, né? Eu acho que tinha momento ali dentro do jogo que a gente, dentro de campo, a gente tinha que ter percebido o momento de repente, fechar, né? Se defender, de repente, né, ter um espírito de Libertadores, aquele espírito de briga, de às vezes arrumar tumulto ali dentro de campo, aquelas discussões que é normal de Libertadores. Você vê que aquilo ali não existia nos nossos jogos, né? Nosso jogo era um jogo muito técnico, nosso time era um time muito leve, técnico, né? A gente estava ganhando de 1-0 e parecia que a gente queria fazer 2, 3, nosso time continuava atacando, nosso time continuava jogando normal. Porque foi esse jeito a Libertadores inteira. Então, é difícil você falar o que aconteceu. Eu acho que se a gente jogasse 10 jogos contra o Estudiantes, a gente ganharia 8, empataria 1 e perderia 1. Né? E foi um jogo que a gente perdeu, que não poderia ter perdido. É difícil falar o que aconteceu. Infelizmente, não deu. A gente acabou perdendo. Mas eu acho que o torcedor em geral, assim, ele tem muito aquele time na lembrança, assim. Lógico que não ganhou, mas eu tenho certeza, né, e onde a gente vai, o torcedor ele lembra aquele time como um grande time, um grande elenco que o Cruzeiro formou e realmente foi uma pena. E bastidores daquele jogo ainda, Kleber, teve um problema entre você e o Wagner, que o pessoal sempre se falou, né? Do problema de bicho, vocês estavam discutindo sobre bicho, o time perdeu o foco naquele momento ali e levou aqueles 2 gols do Estudiantes. A questão do bicho, da premiação daquele título, ela foi discutida na segunda-feira. E o torcedor, eu acho que ele toda vez a imprensa e o torcedor, ele fala disso. Só que eu nem estava lá no dia. Segunda-feira, quando foi discutida a premiação, eu participava de um programa do Arena, né, no Sport TV, que foi lá na Pampulha, e eu nem estava no dia da discussão da premiação. Então o torcedor, ele às vezes ele comenta, ou a própria imprensa ela fala sobre isso como se eu tivesse envolvido e estava lá naquele dia. E eu nem participei, eu nem estava, eu fiquei sabendo depois que eu cheguei do programa que tinha acontecido a reunião. Muito torcedor do Cruzeiro, que nem você falou, esperava muito de você e do Ramires. Falaram que vocês não jogaram com aquela rasca que vocês jogaram com sempre na Libertadores, naquele jogo final. Faltou isso de você? Como você vê isso que o torcedor fala que você e o Ramires, como se diz na palavra, pipocou naquele jogo? Ah, que isso. Eu acho que se você pegar ali o jogo, a gente tá ganhando como eu disse, ganhando de 1-0 até os 20 minutos do segundo tempo. Deu um apagão e tomamos 2 gols. Acho que não teve nada de pipocar ou não só eu, o Ramires, mas de nenhum jogador. O time não se encaixou no dia, o time acontece, às vezes não joga, não acerta, as coisas não dão certo. Infelizmente foi acontecer logo no último jogo. Então não teve isso de pipocar de ninguém, muito pelo contrário, a gente fez grandes jogos, né? A gente fez uma campanha realmente muito boa. Realmente não deu certo no último jogo. E qual treinador que você mais identificou na sua carreira? Cara, eu tive alguns treinadores que eu me identifico muito, né? O Adilson com certeza foi o primeiro, né? Porque não só pelo treinador que é, mas pela pessoa que é, né? Um cara muito correto, um cara que realmente sabe comandar um elenco, um grupo, né? Amigo dos jogadores. O jogador corre para esse tipo de treinador. Então eu tenho um carinho muito grande pelo Adilson. E presidente de clube? Zezé, né? Zezé é diferente. Zezé é um presidente que realmente é aquele presidente que o clube precisa. Aquele cara que chega nos lugares e ele impõe respeito, né? Ele senta numa mesa com outros presidentes, com outros cartolas, com outros diretores e os caras olham para ele diferente, sabe que tem que respeitar, que
e é um grande cara. E é outro cara também que marcou muito. Agora vamos agarrar o Kleber aqui muito não, que hoje tem seleção, né, Kleber? Hoje tem seleção e que você vê essa seleção aí hoje? Vamos lá ver o jogo. Mas eu acho que o Brasil ganha sem problemas, uma grande seleção. Acho que a gente tem tudo para ser campeão de novo. Faltou o Fábio e o Dedé nessa seleção, hein? Faltou, mas a gente sabe a dificuldade que é. Tem outros goleiros de muita qualidade também. O Fábio não deixa a desejar nenhum deles, muito pelo contrário, está no nível dos que estão lá. Mas a gente sabe que existe muita coisa por fora, muita coisa que influencia, né? Então, infelizmente, a gente não tem ele lá, mas a gente tem ele aqui, né? Tá aí, Kleber, parceirão. Muito obrigado por aceitar o convite da TV Mufia Azul. E eu quero que você deixe um recado para 10 milhões de cruzeirenses que estão espalhados pelo mundo. Eu sou mais um torcedor, né? Eu saí daqui, mas eu virei torcedor do clube. A influência que o Cruzeiro tem dentro da minha casa é muito grande. Como eu disse, meus filhos são cruzeirenses. E eu tenho um carinho muito grande não só pelo clube, mas pela torcida também. E o torcedor do Cruzeiro não precisa deixar recado, não. Já está acostumado a ver o Cruzeiro sempre vencendo, né? Sempre ganhando. Só espero que o clube continue crescendo, ganhando títulos para deixar aí todos nós felizes como sempre foi, né? A gente sempre esteve muito feliz com o Cruzeiro e eu tenho certeza que a gente vai continuar. E o Kleber já deixou um recado para a diretoria, hein? Quer encerrar a carreira no Cruzeiro, né, Kleber? Não, vamos ver, não tem isso não, né? Muito pelo contrário, pressão nenhuma, mas realmente se isso acontecer seria um sonho. Valeu, Kleber. Deus abençoe sua caminhada e sempre que vem aqui na sede da Mufia Azul, que é em frente à sede do Cruzeiro. Valeu. Sempre que eu vier aí, eu venho dar um abraço no pessoal.